Então, beleza, pessoal. Mais uma vez, parabéns para todos vocês que estão aqui hoje, presentes aqui conosco, nesse buscando treinamento, buscando a capacitação, desenvolvimento. Eu acho interessante que, por exemplo, quando a gente chama as pessoas, todo mundo fala assim, quem quer realmente bater todas as metas em 2023? Aí faz uma lista e muitos colocam o seu nome, mas na hora de estar 4 da tarde, no horário certinho, nem todos estão presentes. Isso já é previsível, isso é algo que já acontece naturalmente, porque isso mostra, na verdade, na prática, por que que nem todo mundo consegue realmente mudar de vida? Por que que nem todo mundo consegue realizar sonhos ao longo da sua vida? Porque nem todos estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. A grande verdade é que o ser humano, ele tem uma tendência a agir somente em duas situações, ou a busca pelo prazer ou a fuga da dor. Tem pessoas que realmente estabelecem metas, se desafiam, se superam para poder realizar sonhos. E tem aqueles que só começam a agir quando o calo no pé começa a apertar. Só que esse que só age quando aperta, ele passa muitas dificuldades e necessidades, porque ele age sempre somente na urgência e não em cima da prioridade. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui no momento que a gente está iniciando o treinamento e decidiram realmente abrir mão de algo para poder estar aqui hoje buscando informação e quer realizar. Esse é o primeiro passo para você atingir algo, um resultado melhor esse ano. É decidir realmente ter mais disciplina, foco e comprometimento. Então, parabéns para você que está aqui agora. E aí eu começo o treinamento, nosso bate-papo, fazendo a seguinte pergunta aqui para todos vocês que estão aqui me ouvindo. Cara, onde você almeja chegar com a PVS esse ano, de 2023? Tu já tem essa resposta clara para você? Tu já parou para pensar, cara, o que que tu quer realizar esse ano na tua vida? Quem tem essa resposta clara aí, digita no chat para mim aí, Quem ainda não tem, sinceramente, com sinceridade, digita 2. Cara, eu tenho clareza onde eu quero chegar, onde eu vou chegar com a PVS, digita 1. Não, eu não tenho, Erivaldo. Eu estou aqui nesse treinamento hoje, inclusive, para poder aprender isso, porque eu quero me situar para poder chegar lá. Bota 2. Bota aí, vai lá. Entenda que a gente está aqui com o objetivo de crescer, de aprender. Ótimo. Ana Maria, 2, beleza. Fabrício, Dean, 1. Aldinei, 1, ok. Então, assim, ó, Fernando Nobato, 1, beleza. O que é legal? Qual é a sua meta? Quando a gente faz uma pergunta como essa, a nossa mente, a gente não foi programado para poder justamente realizar ações ou objetivos. A gente foi programado para agir na busca, inclusive, pelo prazer, a tranquilidade. O nosso cérebro, ele foi programado, existe um sistema interno nosso chamado sistema reptiliano, que ele é um sistema de defesa. Então, todas as vezes que você vai se deparar com uma situação de dificuldade, a tua mente ela tende a te puxar para uma zona de conforto. Não, rapaz, não vai por aí não, isso é muito sacrifício, fica por aqui mesmo. Sábado de tarde, tu vai. Eu vou dar um cochilo agora, cara, depois eu vejo o que Erivas vai compartilhar aí com o pessoal. Eu vou cochilar aqui um pouquinho agora que vai ser melhor. A mente sempre é assim. E aí está um detalhe. Quem são as pessoas que conseguem fazer a diferença nesse ano? Aqueles que têm metas claras. O que fez a diferença para que no ano passado eu chegasse no final do ano com mais de 100% de crescimento? Ou seja, eu dobrei o meu tamanho, dobrei o meu faturamento no ano. Eu não sei se você, quem é que lembra quando eu falava isso no ano passado? Cara, eu quero ter mais de 1.000 placas ativas. Quem lembra? Rapaz, eu vou chegar no final do ano ganhando tanto. Eu falava ainda assim, ó. Eu falava em janeiro que eu quero estar ganhando em dezembro mais 30 mil reais. Não sei se vocês lembram, 30 mil por mês. Eu falava isso em janeiro. Então, quem participava dos treinamentos deve lembrar. Então, eu sempre falava isso. E essa meta eu consegui atingir no meio do ano. Tá? Então, por que é importante você ter essa meta? Porque essa meta ela vai determinar justamente as suas ações, o tipo de comprometimento que você vai assumir. Cara, quem trabalha com a PVS
simplesmente como o bico e está fazendo quando dá, não tem noção do tamanho do negócio que você tem nas mãos. Não tem a menor noção do tamanho do negócio e do potencial. E eu quero hoje te mostrar isso, tá? Então, assim, ó, por que é importante você ter metas bem claras? Porque metas, elas são sonhos com uma data de chegada. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Quanto custa o carro? Que carro é? Qual o valor do carro? Qual é a cor? Então, você precisa ter primeiro, se você quer realizar um sonho como esse, você precisa materializar esse sonho em data, em prazo, em valores. E aí sim você vai estabelecer um caminho para poder chegar lá. Qual o erro de muitas pessoas? Ela fala assim, eu quero ter um carro. E vai trabalhando e fala assim, ainda bota responsabilidade, joga para Deus. Quando Deus me permitir, quando Ele me presentear, eu vou ser muito grato em ter o carro. E na verdade não é assim. Deus ele já permitiu que você possa ter tudo do bom e do melhor. Afinal, você veio para essa terra para ser cabeça, não para ser cauda. Só que a decisão de ser cabeça, de comer do bom e do melhor, ou comer migalha, está nas suas mãos, chamado livre-arbítrio. Então, você vai decidir exatamente que tipo de vida que você vai ter. Então, se nesse momento você está satisfeito com a vida que você tem, pô, show de bola, segue o fluxo. Não, Erivaldo, eu quero fazer a diferença. Pois é, isso aí era Erivaldo em janeiro de 2022. Extremamente grato por tudo, pela oportunidade, pelas perspectivas, mas extremamente insatisfeito, insatisfeito, não, desculpa, inconformado com os resultados. Eu queria mais, eu queria crescer, eu queria me superar. Então eu precisava me reinventar e automaticamente eu precisava inspirar vocês, a equipe, todos os dias, numa palavra, num direcionamento, num conselho. Então isso vai exigir de você uma preparação. Então se você quer, por exemplo, realmente fazer desse ano um ano diferente, não é aquela coisa assim, eu vou trabalhar mais. Não é trabalhando mais. Porque quem trabalha muito ganha pouco. Ganha dinheiro quem trabalha de forma inteligente. E nesse negócio, para você poder ter sucesso, você precisa também ser inteligente. Abordagem, estratégia, você tem que estudar, se capacitar a cada dia, a cada abordagem, a cada ação que você... Até para uma ação, gente. Até para ir para um sinal, pegar contato, você tem que ter estratégia. Quem acha que foi uma vez e pegou uma vez e não deu certo, para de ir, está completamente equivocado e está perdendo grandes oportunidades. Você precisa ter estratégia até para poder pegar contato na rua. Até isso você tem que ter, ter uma forma de você conseguir ser mais assertivo na abordagem. Tem toda uma estratégia para isso. Então, olha só, no evento que a gente teve agora, lá em Belo Horizonte, um dos palestrantes, ele colocou isso aqui que me marcou muito essa frase. E ele fala o seguinte: se Deus for seu sócio, faça grandes planos. Cara, se você tem Deus realmente como seu parceiro, como seu guia, que ele te dá todas as diretrizes das coisas da tua vida, e você tem ele como sócio, como parceiro dos teus negócios, ele sempre está contigo, cara, você tem que ter planos grandes. Porque se você faz só planos medíocres, você está envergonhando até o nosso Senhor. Você está envergonhando o seu próprio Senhor. Porque ele não quer que você padeça, ele não quer que você pense pequeno, ele quer que você pense grande. Porque para realizar qualquer obra, você tem que ter pensamento grande. Não dá para ter pensamento medíocre, pensamento pequeno. Tem que pensar grande. Então, se traga ele para junto de você, faça grandes sonhos, porque ele vai te ajudar a realizar. E eu quero te dizer o seguinte: não interessa a situação que está hoje, nesse momento, a tua vida. Não interessa se você está com dificuldades, com desafios. Eu quero te dizer o seguinte: é totalmente possível você começar agora do zero e fazer desse ano ser um ano totalmente diferente de todos os outros anos que foram. Tudo isso vai acontecer se você fizer exatamente tudo que eu vou te falar aqui nesse treinamento de hoje. Porque eu vou te dar o passo a passo para você, a trilogia para você chegar lá, tá? Então aqui, ó, e uma das coisas que eu sempre falo, eu não ensino para as pessoas, eu não ensino teoria, eu ensino vivência. Eu só sei ensinar aquilo que eu vivo, aquilo que eu respiro. Então, para eu poder chegar e falar para vocês assim um treinamento, o tema, como bater todas as metas em 2023, tá aqui, ó. Em 2022, eu bati todas as metas da PVS.
Você pegando aqui da direita para a esquerda, essa foto está eu e Nani aqui, primeiro lugar aqui em São Luís. Isso aqui é primeiro lugar em vendas como consultor. Porque antes de eu ser um regional, eu sou um consultor igual vocês. E eu fui o número 1 do Maranhão todo, a nossa equipe toda, que mais vendeu placas individuais no estado. E além desse trabalho, eu ainda fiz o trabalho como gestor da regional. E tivemos aqui destaque a nível de Brasil, de regional de destaque. Nós somos a única regional que subiu 3 vezes no palco. Então, aqui, ó, pegamos 3 troféus. Esse troféu azul da esquerda aqui foi o terceiro lugar. A gente, ó, dentre 300 regionais, a nossa é uma das mais novas. Nós temos 2 anos e pouco de regional. Na verdade, de APVS, nós temos 2 anos e pouco. Tem gente que tem bem mais tempo do que a gente. E a gente foi destaque entre os 5 maiores volumes de vendas e de desempenho, na verdade, da Truck, e ficamos em 10º lugar da PVS Brasil, e tivemos destaque ainda da questão de regional. Então, como que eu consegui, no ano passado, fazer isso aqui? Exatamente o que eu vou te falar aqui hoje. Tudo começa com uma meta. Cara, no início do ano, eu falava, eu profetizava isso e eu tomei atitudes ao longo do ano que fez com que no final do ano a gente fosse premiado. Porque aquela coisa, às vezes você vê o close aqui na foto, mas você não sabe o corre que foi todos os dias. Acordando cedo, dormindo tarde, se dedicando mais. Às vezes, final de semana, teve sábado que eu já acordei para fazer vistoria 6 horas da manhã. Quantos sábados eu tive que acordar cedo, 6 horas, domingo, fazer vistoria de domingo, deixar a família para estar fazendo vistoria. Então, às vezes, a pessoa ela olha essa foto aqui sendo reconhecida para milhares de pessoas numa convenção, mas ela não sabe o que foi, qual foi o preço, ou o que eu tive que abrir mão lá atrás para poder realizar. E eu quero te dizer o seguinte: vale totalmente a pena. Então, pega a visão que eu vou passar aqui para você hoje aqui. Olha aqui, ó. Você precisa, uma das primeiras coisas, você precisa, e eu fiquei muito contente, e eu estimulei o máximo, eu fiquei mais feliz ainda nesse evento, porque eu não estava sozinho. A nossa tropa já começou a estar junto, e muitos estão aqui nesse treinamento hoje. O Ismael aqui com a gente, Natália está aqui também, Fabrício, Fernando Fontoura, o Ribamar, o André, o Marcelo lá de Belo Horizonte, o Aldinei. Então, assim, a gente já fomos mais pessoas para lá, e o que é legal? Vocês que estão aqui podem testemunhar o que eu vou falar aqui agora, ou a importância de estar no evento, porque tem coisas que é só quem está lá é que pode sentir. Porque não adianta simplesmente falar assim, galera, o evento é massa e tal. Cara, mas é a emoção, é a vibração, o reconhecimento, é o sentimento de estar presente, de você respirar aquele ambiente. Isso te dá inspiração. E é essa inspiração que a gente precisa no dia a dia. Porque, cara, todos os dias você vai passar por desafios, você vai ter problemas. E eu te digo, se tu não tem claro o teu motivo, se tu não tem claro as tuas metas, cara, qualquer desafio que possa aparecer no teu dia a dia vai ser um motivo para você deixar para depois. E o problema começa bem aí. Quando tu começa a deixar para depois, o que tu precisa fazer hoje, tu vai começando a retardar ou deixar para depois os teus resultados. Eu vejo pessoas que têm um baita de um potencial aqui que estão na PVS, mas por que não decolaram, nem bateram ainda o consultor líder? Não é porque a pessoa não tem potencial, não é isso. É porque falta ela ter a clareza da meta dela. Falta ela ter a virada de chave. Existe uma coisa que fala que é o seguinte, que é talvez a viagem mais curta, porém a viagem mais importante da sua vida, que é a viagem dos 40 centímetros, que é a viagem da mente para o coração. Muita gente sabe o que precisa ser feito nesse negócio, mas por que não faz? Porque não colocou o amor, não colocou a emoção dentro desse negócio. E é isso que falta para a coisa decolar. Porque às vezes fala assim, cara, como é que fulano tá lá em tal cidade, como é que o cara tá conseguindo vender tudo isso? Porque aquele cara, ele tá inspirado. É inspiração.
A inspiração gera transpiração, né? Então o cara se inspira e aí começa a agir, começa a entrar em ação e o resultado vem. Porque esse negócio não é aquele cara, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo o Ribamar. Ribamar tá arrebentando nas vendas. Ribamar é um cara que tu fala com ele, ele começa a rir, ele fica tímido, ele trava facilmente, mas o cara tá pipocando no dia a dia. Aí tu fala o quê? Ah, é sorte? Sorte nada, pô. O cara tá indo para cima. Tem coisas que ele faz que muitos dos outros não estão fazendo. E é por isso que ele está vendendo. E só adesão, meu amigo. Cada adesão, Riba, hein? É adesão de R$ 1.000, R$ 2.000, vendendo carro, Corolla de R$ 2.500, rapaz, é adesão, cobrando adesão de carro, o valor de caminhão. Só o Riba. Então, assim, ó, você precisa, nesse momento, conhecer os seus números. Você sabe hoje, realmente, você tem o teu controle de quantos carros você já colocou? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Arivaldo, mas eu não tenho isso porque só quem tem esse controle é a regional. Negativo. Tu tem o teu aplicativo, lá tem todas as tuas propostas concluídas. Você já botou isso numa planilha? Você já planificou todos os carros que tu fez? Às vezes o cara fala assim, ah, mas eu já vendi não sei quantos carros, mas vai ver quantos carros está ativo, tem menos. E por que tem menos? Porque justamente o cara deixa de se relacionar com a base. Ó, eu criei, vamos entender aqui uma primeira dica, vou dar mais uma dica aqui, ó. Eu vou dar muito insight aqui no dia a dia. Ultimamente, eu tenho conseguido ter muita indicação. E por que eu tenho conseguido ter muita indicação? Porque eu tenho construído relacionamento com os meus clientes. Ontem mesmo, ontem, foi sexta ontem, né? Ontem, chegou um cliente meu que é lá do Piauí, ele é novo, foi uma indicação, e ele botou já 3 caminhões comigo e vai botar o quarto essa semana. Todos os caminhões novos. E aí ele estava aqui com os amigos vieram para cá para São Luís, de passar essa semana aqui. E eu cheguei para ele e falei, cara, quando tu estiver aqui, me dá um toque, vamos se encontrar. Aí eu peguei, levei uma lembrancinha para ele, peguei um boné, levei para ele, e aí e fui bater papo. E, cara, ele estava com a família dele, estava indo numa encontrei ele na litorânea, dei uma carona para ele, levei ele na sorveteria com que ele queria levar o filho dele, e a gente ficou batendo papo ali, conversando, ficamos ali 1 hora. O que eu estava fazendo? Aquecendo o relacionamento. Aí ele aproveitou, começou a perguntar mais coisas do segmento, mais coisas da PVS, eu já vou explicando mais, dando confiança. Ele já, rapaz, eu tenho não sei quem, eu tenho um amigo, eu tenho outro amigo, não sei o quê. O que eu estou construindo? Relacionamento. Então, esse cara, todas as vezes que ele tiver alguém que ele pensar, lembrar de um carro, ele vai lembrar de quem? Erivaldo, e vai me indicar. Eu faço um acompanhamento no meu status. Olha só, eu estou vomitando um monte de dica aqui, ó. Status do WhatsApp. Eu crio relacionamento com os meus clientes pelo status do WhatsApp. Como, Erivaldo? Todo dia eu estou postando informação. Então, antigamente, às vezes era só 5, porque eu tenho um celular só da regional, só da PVS, né? Só dos meus clientes. Às vezes só 5, 6 clientes olhavam o meu status. Agora a visualização já está batendo 50, 60. Então eu tenho 60 clientes que todo dia estão vendo foto de caminhão recuperado, foto de veículo recuperado, propaganda da PVS e não sei o quê. O que eu estou fazendo? Sem ser invasivo, eu estou me relacionando com eles. Quando eles lembrarem de alguém, é indicação. Então, como é que eu consigo melhorar os meus números? Fazendo esse trabalho. Eu me relaciono com a base, eu crio amizade. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele tem um caminhão comigo. Ele é do interior, Dom Pedro. Mas aí ele tem um Corolla que ele já estava no seguro. Aí olha o que aconteceu. Bateram no carro dele. O seguro dele era da Toque Marine. Só que não era no nome dele. Era no nome do antigo proprietário. Como quem estava dirigindo era ele, abriu sindicância e provavelmente não vão pagar, porque ele não estava na pólice como condutor principal. E aí ele tá com esse problema lá agora, e aí ele veio me pedir ajuda. De quê? De sucatão aqui, porque talvez ele vai ter que resolver, comprar ver peça para poder comprar, para poder consertar o carro. E aí eu estou ajudando o cara. Esse cara, ele já me indicou, esse cara já me indicou 5 pessoas que fecharam o carro comigo. 5. Cada um teve cliente desses 5 que eu cobrei 700 conto na adesão. Então, tu imagina,
um cliente, um relacionamento, eu acho que só novembro e dezembro ele me indicou 5 pessoas que fecharam comigo. Fechei vários carros lá na região de Dom Pedro. Tudo indicação a partir dele. Erivas, desculpa te interromper aí, eu posso dar só uma dica aí rápida? Pode. Que era uma coisa que eu estava falando pro... Boa tarde, galera. Eu estava falando para Fabrício e para alguns consultores novos que estão entrando no time, né? Porque é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Erivas lá atrás, né? O Idan sabe disso, os treinamentos. A gente sempre aprendeu a ter a questão da antena ligada, né? O empreendedor tem que estar o tempo todo com a antena ligada às oportunidades. E Isso. quando eu comecei na PVS, o que Erival tá passando aí, que é uma coisa que eu vivo hoje em questão de indicação, que às vezes tem alguns consultores que podem ficar assim, poxa, mas peraí, André e Erivas fecham legal, o Dinê, porque tem muita indicação, mas o que Erivas falou, é um relacionamento que está sendo construído lá atrás e aqui, que vai refletir lá na frente. E aí o que acontece? Uma das coisas que eu estou percebendo, Erivas, até por eu também estar fazendo essas ações de Guajajara, semáforo e truck, o que eu tenho percebido? Por mais que a gente seja um bom consultor e tem que ser em captar 20 contatos acima dia, só que nessas ações diárias a gente está criando também o quê? Relacionamento e nome no mercado. Então requer um tempo de maturação, né? De maturidade. Só que enquanto isso, como que a gente vai começar a vender, que é que eu estou implementando agora nos consultores antigos e principalmente os novos, para eu não cometer mais esse erro quando eu estava com meus consultores. Cara, fazer aquela lista de ações que Erivas já passou lá atrás e sempre passa, que são o quê? As ações de rua, o que Erivas está falando de status, é digital, que eu estou colocando consultores meus agora para se posicionar no digital, tem que colocar, está falando sobre a PVS, está mostrando, fechar parcerias, que é o que Erivaldo muito tem, e eu pego isso como exemplo, parceria indicadores, visitas, que é uma coisa agora que eu estou começando a botar na minha rotina que não tinha. Então, fechando agora aqui meu raciocínio, são isso que, na minha opinião, eu posso estar errado, mas é o que está gerando resultado para mim e eu quero gerar para o time. Por quê? Porque se eu coloco o time só para ir para o semáforo, requer um tempo e esse cara precisa de dinheiro no bolso. Se ele não colocar dinheiro no bolso rápido, ele vai desistir do processo. Só que enquanto ele está plantando para colher aqui no semáforo, ele precisa ter as outras fontes de gerar lead, que é o que ele vai estar falando. Nenhuma indicação que ele falou aí, ele fechou 5, enquanto ele está acompanhando o tranque, acompanhando o semáforo, dentre outros parceiros. Valeu, Eric. Exatamente. Isso aí, meu irmão. Parabéns. Não, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, é o pulo do gato, que é algo fora da curva que a gente vai ter que fazer. Não, cara, é o dia a dia, é disciplina. Então, o primeiro passo, você tem que conhecer os seus números. Quantos carros você tem ativo na tua base? Então, vamos lá. Quando eu comecei em janeiro do ano passado, a minha regional, ela tinha 436 placas ativas, somando caminhão e carro. Beleza? Como que a gente finalizou o ano? Olha só, olha o crescimento nosso. Agora, dezembro, 914 boletos ativos. Detalhe, era para ter sido mais de 1.000. Só não foi mais de 1.000 porque o banco entendeu o dia 30 e 31, ele jogou todos os boletos pagos de 30 e 31 para dia 2. Se não tivesse feito isso, a gente tinha passado de 1.000 boletos pagos no mês passado, de dezembro. Mas com esse número de 914, deu 110% de crescimento. Aí tu fala assim, ai, caracas, isso aí foi sorte? Cara, não, cara. Tá aqui, Natália tá aqui de prova. Todos os dias, quando eu chego, eu abro meu sistema. Cara, todo dia. Eu estava ensinando isso para o André essa semana, que o André tá com o processo de regional. Todo dia eu vejo quantos boletos pagos tem. Por quê? Porque eu crio uma métrica de quantos boletos tem que ser pagos todo dia na regional para eu poder chegar no final do mês e atingir a meta. Eu tenho meta, eu tenho alvo. Então, em cima disso, eu determino estratégia de ação, eu determino ações de rua, eu determino estratégia digital, eu determino a minha venda, pô. A minha venda eu puxo em cima disso aqui também, porque não adianta eu querer ficar falando para os outros o que eles têm que fazer. Eu que vou ser o maestro da minha equipe e você vai ser o maestro da sua equipe. Você vai ser o maestro do seu resultado. Então você precisa ter os seus números mastigado e em cima disso estabelecer as suas metas. Olha que interessante aqui, ó. As vendas em janeiro. A regional vendia uma média de 83 placas mês em janeiro.
Então, o que eu pensei? Cara, para eu poder, olha só, no início do ano, eu botei uma meta. Cara, eu tenho que vender, eu tenho que chegar a 1.000 placas. Só que para eu poder chegar a 1.000 placas, eu tinha X números de consultores. Eu tinha que fazer o quê? Cadastrar mais consultores. Eu tinha que melhorar minhas vendas. Eu tinha que ajudar aqueles que já vendiam 3, 4 placas a vender 7, 10. Quem vendia 10, vender 15. Quem vendia 15, vender 20. E eu precisava trazer mais consultores. Tudo isso é planejamento. Então, as minhas ações do dia a dia, elas são baseadas em cima de quê? De uma meta de um final de um ano. Então, esse ano, a minha meta desse ano já está estabelecida. O objetivo esse ano é dobrar de novo. Então, eu estou começando o ano com 1.000 placas, eu quero terminar o ano com 2.000 placas. E você pode, em dezembro, em janeiro de 2024, eu vou estar fazendo esse mesmo treinamento aqui para novos consultores, para talvez vocês, a equipe de vocês, e eu vou estar expondo os números. E só que para que isso aconteça, não é simplesmente assim, eu quero 2.000 placas. Pum, vai, Senhor, manda as 2.000 placas. Negativo. É eu num sábado aqui, eu tava num evento, eu acordei cedo hoje, tô cansado, cara. Tava num evento, mas vim para cá porque eu tinha esse compromisso, acordei mais cedo, preparei esse treinamento aqui hoje, preparei o treinamento. Então, assim, eu não dou desculpa, eu faço acontecer. Terminamos dezembro, como é que estavam os números? 152 placas mês. A nossa média hoje é de 150. Então, para que eu vá para 2.000 placas, qual é o meu objetivo? Chegar a 250 vendas mês. Esse é o objetivo da regional. Então, para que isso aconteça, eu preciso melhorar ainda mais os números dos consultores, eu preciso trazer mais consultores trabalhando, que querem realmente trabalhar, que querem crescer. Então, por isso que o meu papel como líder é dar o direcionamento para vocês, assim como vocês precisam fazer isso com as vossas equipes. Porque não adianta, a equipe não vai simplesmente... A tua equipe, ela é um reflexo da tua liderança. Ponto. Minha equipe é uma bosta. Então, olhe para você, bota um espelho. Porra, eu sou um bosta, então. Tem que ter essa clareza. Porque clareza é poder. Quando tu te engana achando que, bota a culpa nos outros, cara, eu não culpo ninguém aqui. Cada um tem a vida e o resultado que merece. Tem pessoas aqui que começaram junto com a gente que hoje não está no processo. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com a pessoa? Cara, cada um é livre. Só que eu sei aonde... Desculpa. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, olha só. Entendendo os números, como eu estava com 436 ativos na época, e eu precisava aumentar, e detalhe, existem cancelamentos todo mês, existem pessoas que não pagam, param de pagar boleto. Então, tem toda uma métrica. Eu tenho que vender tantos contatos, eu tenho que melhorar o meu administrativo. Olha só, para eu poder aumentar isso aqui, o que eu tive que fazer? Eu contratei uma pessoa a mais para poder cuidar só da parte de boletos, para poder ter um acompanhamento mais de perto. Então, eu tive um custo fixo a mais todo mês para poder fazer isso. Eu estou tirando aqui. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter mais faturamento. Então, olha como uma coisa puxa a outra. É uma visão, gente, que eu estou dando para vocês já de negócio. Porque vocês aqui, não sei se entendeu, mas você tem a oportunidade de ter o teu negócio aqui. Quando você se estrutura para poder você ser um regional, você tem a sua empresa, você tem o seu negócio. E você vai decidir que tipo de resultado você vai ter. Então, olha só, as minhas vendas pessoais. Eu vendi pessoalmente em 2022 236 placas. Essa foi a minha... Eu fui o consultor, tanto é que eu recebi o prêmio ali de primeiro lugar, daqui da regional. Além de ter o trabalho como gestor, eu também faço o mesmo trabalho que cada um de vocês fazem. Então, por isso que às vezes eu brinco assim, rapaz, é até vergonhoso para alguns eu vender mais que vocês, porque vocês não têm o papel administrativo. E não tem que cuidar, às vezes, de uma equipe. O teu papel é só o seguinte, é fazer cotação e vender, meu amigo, encher o bolso de grana. E olha como foi bom ter vendido isso aqui, porque só de adesão, no ano passado, eu tenho uma planilha que eu calculo tudo. Então, foi R$ 92.995 ganhos de adesão. Só de adesão, fora o recorrente. Então, olha aqui, ó. Em janeiro, quanto que foi o meu faturamento de janeiro de vendas?
R$ 2.100. Eu terminei dezembro com a minha média de ganhos, olha lá, 12.770. Então, vem cá, se eu continuasse a vender o que eu vendia lá em janeiro, tu acha que eu teria melhorado esses números aqui? Sim ou não? O que vocês acham? Não teria. Aí tu pergunta para mim, foi fácil? Cara, não foi fácil, mas valeu a pena. E eu te digo, ó, hoje é dia 7. A meta que eu fiz em janeiro no ano passado, 2.100, eu já bati na primeira semana. Eu já ultrapassei na primeira semana, eu já estou batendo 3.000 só esse mês de adesão. E eu estou com mais 2 caminhões para fechar essa semana. Se Deus quiser, cada um vai ser 2 pau a adesão de cada um. Então já vai pular para quanto? Já vai para 6 pau, só desses, somando com esses 2 caminhões, fora os outros carros que estão vindo aí. Então isso tudo é o quê? Agora isso vem de quê? Ação. São os números. Eu indo para as ações. Ah, quantas vezes as ações que tinham toda semana, quem era o primeiro a chegar e quem era o último a sair? Sempre eu estava lá em todas. Todas. Olha, desde que o Alexandre Scarpelli veio aqui, em 2021, eu criei uma rotina de ir para ação, e então são praticamente quase que 2 anos indo para ação toda semana sem faltar. Direto, direto. Ah, Arivaldo, hoje tu se dá o luxo de não ir para ação, é isso? Não, não é isso não. Eu vou, só que eu tenho tanta indicação, eu tenho contato todo dia, que eu preciso dar atenção a esses contatos. Mas aí, diminuiu os meus números? Opa, peraí, eu pulo na ação. Porque, cara, quando eu vou para uma ação, eu pego 10, 20, 30 contatos e naquela semana eu faço dinheiro. Então, quem aqui está faltando? Eu estou vendo que tem muita gente que está deixando de ir. Parabéns, André, parabéns ao Fabrício, o pessoal que está, a Vânia, que estão continuando aí para as ações. Continua, cara. Cara, se vocês querem que 2023 os números de vocês melhorem, não é ficando em casa, não. Tem que estar na ação e tem que promover para levar o time. Eu postei as fotos essa semana das ações que a gente fazia desde o início e eu promovia toda vez. Eu enchi o meu carro de consultores nossos para levar para as ações. Eu estourei os 2 amortecedores traseiros do meu carro de tanto carregar consultor, meu amigo, para ir para as ações. Porque às vezes o pessoal... Só tem resultado quem tem números. Hã? Só tem resultado quem tem números. Exatamente, cara. Então não adianta a gente querer falar aqui, falar bonito, vamos aqui motivar a galera. Cara, quem te motiva é a tua meta. Eu tô te dando a real. A real aqui é o seguinte, o número, ele só vai acontecer e tá na tua conta se você estiver disposto a pagar o preço do processo. E o processo, ele não vai ser confortável, não, vai ser desconfortável. Porque se fosse confortável, todo mundo fazia. Mas por que são poucos que vão para o topo? Pô, agora, olha que interessante. Vamos lá, vamos puxar a régua para cima. Caracas, Erivas, massa, né? 236 placas. Poxa, tu botou 92 pau no bolso. Cara, o Samis criou um processo lá em Minas que ele vende 236 placas no mês. E aí, meu amigo? Caracas, teu resultado é maravilhoso. Maravilhoso? Eu queria vender isso aqui no mês, como ele faz. Ele montou um processo digital onde ele tem uma equipe dele que vende junto com ele. Uma equipe dele. Ele é consultor líder, mas ele já tem um escritório, ele já tem um time, e ele contratou pessoas para vender com ele. Vender para ele. Então ele faz aí, só que como ele foca no carro, o ticket dele é mais baixo. Então o faturamento dele, mas mesmo assim, é muito bom. 45, 50, 60 mil reais é a arrecadação dele. Por mês de adesão. Aí ele investe, ele falou comigo, 5 mil em tráfego na internet e está faturando isso. Então assim, para vocês verem como sempre dá para melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Conheça seus números. Como estão os seus números? Arival, quantas placas tu vendeu mês passado? Já vamos soltar o ranking do mês passado. E tem gente nova aí que está subindo no ranking. Não vou falar aqui o nome dele, ele está aqui na conferência, está ansioso, mas ele vai já saber e eu acredito que vai aparecer no ranking também. Tem gente nova, cara nova subindo no ranking. Então, assim,
é importante você conhecer os seus números, quantas vendas você fez mês passado e quantas vendas você vai fazer esse mês. Só que aí, para poder você determinar quantas vendas você vai fazer esse mês, você tem que determinar o planejamento. Cara, qual é a ação, qual é a visita que tu está fazendo, prospecções, quantas cotações tu tem feito todos os dias. Outra pergunta que é importante você ter essa clareza. Cara, quando é que você vai estar nesses níveis aqui? Quando que você, de fato, vai ser um consultor líder que ganha todo mês, no mínimo, 2.000 por mês, somando adesão mais recorrente? Quando que você vai ser regional e está ganhando ali 2 a 400, a 5, 600, 7 mil reais? Cada nível aqui é o início. Olha o regional, de 6 a 14 mil. Olha um regional aqui, ó. Regional, gerente regional, de 14 a 30. Então, então você hoje, você tem a condição de quebrar, de romper barreiras. Aqui é uma média, e é uma média bem rasa. Hoje eu estou no nível de regional executivo, mas hoje eu estou tendo ganhos acima de gerente master. Então, por quê? Porque eu decidi fazer acima da média. Eu decidi não me contentar com o mínimo. E você? O que você está disposto a fazer? Aonde você está disposto realmente a cravar o teu nome esse ano na PVS? Porque o teu maior desafio aqui é você mesmo, cara. O teu maior inimigo aqui é você mesmo. Ô, filho, eu estou na conferência aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, olha só. Eu queria que você pensasse nesse momento o seguinte: como é que vai ser, como é que seria, por exemplo, você sendo um regional? Como é que seria a tua vida, cara? Tu sendo um regional executivo hoje e tendo um ganho acima de 15 mil. Pensa aí. Como é que seria, por exemplo, como é que foi agora o final do ano? Tu comprou presente para as pessoas que você ama? Você pôde comprar realmente o presente que essa pessoa merece? O presente do seu filho, da sua mãe? Como é que você faz o supermercado? O teu supermercado. Vou falar de coisa simples, tá? Como é que você faz o supermercado? Você vai lá no supermercado com uma lista muito limitada e tirando muita coisa do carrinho, sempre comprando pelo produto mais barato e não pelo melhor para você. E se você pudesse ir lá e comprar o que você quiser? Poxa, Erivaldo, parece uma bobagem, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Muita gente, só 15% de toda a população ganha acima de 5 mil por mês. 15% ganha acima de 5 mil. A grande maioria, a renda familiar é 3 mil reais. Então, imagina a limitação que muitas pessoas têm. Imagina você sendo regional. Entenda, você é uma decisão que você pode tomar agora. Olha o que eu estou te falando. Tu pode estar aí urrando. Pô, Erivaldo, tu tá falando aqui, eu estou me identificando contigo, cara. Eu fui fazer supermercado, cara, muito limitado as coisas que eu estou podendo comprar. Pois eu vou te falar uma coisa, se você decidir, cara, se você estabelecer a meta, fizer um plano de ação, seguir a risca, ter disciplina todo dia, fazendo o que tem que ser feito, cara, no final do ano, vai ser só prosperidade para você, vai ser só fartura. É uma decisão, é uma mudança, é uma decisão. Não é simplesmente falar assim, vamos ver o que vai dar. Cara, é ir para cima. Escolher, por exemplo, vai começar agora a escola. Eu vi muitos amiguinhos do meu filho tendo que mudar de escola porque os pais não tinham condições de manter a mensalidade lá no Dom Bosco. Porque a mensalidade de cada um tá R$ 2.000, de cada um dos meus filhos. Então, imagina, só a mensalidade, fora o resto das coisas. Então, eu dou muito graças a Deus que uma decisão minha lá de trás, ela me dá possibilidades hoje. Então, as suas decisões de agora vão te gerar possibilidades lá na frente. Aquela viagem que tu sempre sonhou em fazer e nunca pôde fazer, tu vai poder fazer, cara. Ou então aquele carro. Então eu quero trazer para você, gente, uma clareza para você entender o que é uma meta. Quando eu boto meta, não é ficar o cara sonhando na maionese, não. Isso aqui é de poder ir lá e fazer o que você quer para quem você ama. De fazer o melhor, de trazer o melhor, de ser um provedor, de realmente honrar o que está nas escrituras, de você ser um provedor da sua casa e trazer prosperidade, trazer abundância para sua casa e para quem você ama, cara.
Então, essa é a ferramenta que está nas suas mãos. Eu posso aqui te falar, e detalhe, isso aqui não é para te motivar, não, eu quero te dar clareza, porque a decisão, a verdadeira mudança vai acontecer contigo. Não adianta eu sair aqui igual pipoca, pulando, cara, vou arrebentar agora, PVS, não sei o quê, blá, blá. Aí amanhã tu tá murchinho. Aí segunda-feira tu vai prospectar um cliente, pega um não, eu acho que isso aqui não dá para mim, não. Cara, decisão de realmente virar a chave, tá? Então, assim, ó, pensa, quantas placas ativas você precisa ter para ser um regional com 15 mil de ganhos? Isso era uma pergunta que eu me fazia o tempo todo. Quando eu atingi uns 15, eu falei, para ter 15 eu tenho que ter isso. Pô, então se para 15 eu preciso ter isso aqui, então eu vou trabalhar para atingir esse número para dobrar esse valor. E assim eu fiz. E fui trabalhando e graças a Deus, gente, todo mês melhora. Todo mês está melhorando. Isso, Badaró, todo mundo me falava, cara, quando tu começar a fazer o processo e engrenar e tiver estratégia e foco, disciplina, todo mês vai subir teu recorrente. E é verdade, cara. Se você trabalhar, estiver fazendo, trazendo novos consultores, estiver mantendo as tuas vendas pessoais e melhorando elas, se tu tiver melhorando as vendas da tua equipe, o recorrente só sobe todo mês. Todo mês vai subir. Tu ganha mais na adesão e ganha no recorrente mais. Quantos consultores você tem que ter ativos vendendo mensalmente para poder atingir esse resultado com o teu time? Quantos consultores você tem hoje? Quantas placas eles vendem? Arivaldo, mas eu não sou responsável pelo meu grupo. É sim, cara, eu estou aqui num sábado ensinando vocês. Por que eu estou ensinando vocês? Porque eu me sinto responsável em dar o direcionamento. Mas eu não sou responsável pelo resultado de vocês. Eu sou responsável por ensinar. Mas o resultado individual de cada um é uma questão de decisão. Eu não espero você crescer para eu crescer. Eu estou puxando o barco. Eu estou dando um direcionamento. Quem quer, vem. Quem não quer, vai ficando. É assim que funciona. Tá? Então, aqui, quantas ações de campos produtivas você precisa ter? Mas eu estou cansado de fazer ação. Toda semana não está me gerando. Então tá. E aí? Eu estou fazendo uma, beleza, eu vou começar a fazer duas então. Erivaldo, e se eu fizer 3 ações de rua e fizer um intensivão de cotações de atendimento com clientes? Pô, tu vai explodir nas vendas, pô. E quem vai se beneficiar com isso? Pensa, você. Quantos treinamentos eu preciso fazer para minha equipe por mês? Quantos treinamentos tu já pegou, sentou com o teu time, foi lá, fez um planejamento com eles para eles poderem estar crescendo? Tu já pensou nisso? Então, olha só, tudo isso que eu estou te falando é para justamente te dar clareza sobre o trabalho do dia a dia. Tudo isso aqui são coisas que eu faço. Quantos alinhamentos semanais? Quantas vezes eu já citei com vários de vocês para fazer alinhamento? Fazer estratégia? Quantos planos eu preciso fazer mensalmente? Eu estou com mais 2 pessoas novas para começar agora na PBS. Então, eu estou o tempo todo prospectando. E às vezes é um indicador, um cara que me indica e eu vou trabalhando. Cara, vem trabalhar comigo. Quantas vendas tu precisa fazer semanalmente para atingir? Eu tenho uma meta semanal. Eu tenho um quadro ali que tem ali, todas as possíveis vendas que eu tenho. Então eu acordo, eu estou olhando para ali e lembrando de cada um. Além de ter ali, eu tenho no CRM. Então aqui, olha só essa frase ela é muito forte. Sem disciplina, você será sempre um escravo da tua motivação. E no dia que tu não estiver motivado, tu não faz nada. Porque a motivação é algo que depende do teu motivo, né? Então, assim, hoje eu estou desmotivado, estou com dor de cabeça, aí eu não produzo. Disciplina é você ir com dor de cabeça, é você fazer com problema. Às vezes vai ter um cliente que vai te ligar porque o carro dele bateu, aí tu tá com um problema na cabeça, aí tu desconta no cara, ou trata mal, ou não atende a ligação dele. Aí aquela não atendimento da ligação dele deixa o cara frustrado, puto com o teu atendimento. Porque tu não deu direcionamento para ele. Dá um direcionamento. Então ninguém, cara, tem nada a ver com os teus problemas. Assim como eu tenho meus desafios, meus problemas, mas eu não fico passando para vocês. Porque os meus problemas, eles são meus problemas. Eu vou solucioná-los. Na verdade, eles nem são problemas, eles são oportunidades. São oportunidades para eu crescer mais.
Desafios são feitos para justamente para a gente crescer. Então, o que é legal você ter aqui muito claro? Ó, você precisa, nesse momento, hoje, se possível, hoje para amanhã, no máximo, você precisa construir uma rotina. Você precisa construir uma rotina da semana, uma agenda semanal. Eu tenho isso, eu tenho na minha agenda escalonado. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Você pega a minha agenda aqui, olha só. Eu tenho a minha agenda aqui. Peraí que eu não estou vendo aqui. Aqui, ó. Eu tenho minha agenda. Então, quando você abre aqui, ó, primeira frase que tem escrita aqui na minha agenda, ó, essa agenda pertence a Erivaldo Filho, um homem de princípios, com família abençoada e um futuro muito próspero. Eu estou o tempo todo profetizando para mim. Ó, planejamento. Aqui, ó. Eu tenho as minhas rotinas todas, ó. Segunda-feira, quando eu chego, treinamento, ó, Canvas, checklist, visitar a empresa, visitar. Então, já tudo isso. Já estou agendando que terça-feira, que a gente visita, vou lá para o lado da Vale, vai ter uma empresa nova que está se instalando aqui, que eu vou lá visitar, conhecer o gestor, para ele me apresentar para o pessoal dos agregados. Então, é assim. Então, você tem que ter uma rotina. Se você não tem uma rotina ainda, primeira coisa, construa uma rotina. Erivaldo, eu estou com dificuldade para isso. Fala com o teu líder, que ele te orienta como que tu vai fazer justamente essa rotina semanal, beleza? Então, aqui, ó. Como que você vai fazer para decolar nesse processo? Vamos imaginar aqui uma coisa. É importante, todo avião, quando ele vai decolar, ele gasta muito combustível e muita força na hora da decolagem. Por quê? Porque ele precisa pegar potência, velocidade para sair do chão. Então, a mesma coisa acontece aqui no negócio. Se você quer que o teu negócio decole, você precisa dar pressão. Então, como é que você pode dar pressão no processo e depois o negócio engrenar? Eu costumo dizer, você fazer uma maratona. Eu sempre faço isso. Uma maratona, ela envolve 3 meses. São 90 dias que tu vai cumprir rigorosamente uma meta estabelecida, um planejamento, uma rotina estabelecida durante 90 dias para poder te gerar um resultado. Tem muita gente que se ilude porque ele quer fazer atitudes diferentes, mas por um período muito curto. Então, assim, ele quer fazer visita, ele quer fazer ação, mas ele só faz uma semana e depois para. Aí ele acha, poxa, não deu certo. Não... Cara, tu quer ver um resultado significativo? São 90 dias. E tu vai dar pressão. 90 dias, digamos. Toda segunda-feira eu vou fazer ação. Segunda-feira eu vou ter ação de manhã. Eu vou para Guajajaras, um exemplo, vou captar 20, e com meta, 20 contatos. Só saio de lá quando bater os 20. Vou negociar esses 20 contatos segunda de tarde. Terça-feira eu vou visitar parceiros, visitar oficinas, visitar lojas de seminovos. Quarta-feira eu vou visitar um parceiro ou visitar um consultor, fazer uma ação consultor. Quinta-feira visitar uma empresa e todos os dias fazendo cotação, tá? Todos os dias, final de tarde, fazendo cotação. Então, se tu cria uma rotina como essa durante 90 dias, você vai dar um boom no teu negócio. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é muito simples. Cara, nesses 90 dias, tu tem que atingir alguma meta a mais, tu tem que subir. E que meta que eu daria para vocês? Você vender mais de 10 placas mês. Eu costumo dizer isso eu falo isso nos todos os meus treinamentos. Cara, o teu negócio, ele começa a decolar quando tu aprende a vender mais de 10 placas todo mês. Quando você começa a vender mais de 10 placas todo mês, isso significa que tu está tendo, no mínimo, R$ 3.000 de ganhos com a PVS mensalmente. E essa rotina de te dar essa grana mensalmente, você, depois que tu te acostuma, tu não quer ficar sem. Por exemplo, vou perguntar aqui, deixa eu ver, Aldinê está aqui na sala. Aldinê, tu gosta de fazer as vendas quase que todo dia agora, 2 placas, 3 placas por dia? Tu quer ficar sem botar essa grana no bolso todo dia, Aldinê? Nunca. Aí é a proporção, quanto mais você vende, mais a gente cria uma energia positiva.
Rapaz, é muito bom tu tá vendendo todo dia e eu me acostumo com isso. Quando eu não vendo, cara, eu fico louquinho. No dia que eu não vendo, eu fico assim agoniado. Caraca, doido. É como se eu me sentisse incompleto. Falta alguma coisa para mim. O dia que Ó, eu não consigo vender. Fala, Dinei. vou compartilhar com vocês bem aqui o que está ocasionando com um resultado que está sendo muito positivo. Geralmente, no final do expediente, entre 6h30 até 8 horas, é um horário ideal para falar com alguns clientes. Nesse horário, até esse horário, eu estou falando, no mínimo, eu planejei aqui falar com 15 clientes. Aqueles clientes que estão engatilhados, que ficou em alguma dúvida, que ficou o horário de a gente retornar, e está sendo muito positivo. Essas vendas que está geralmente acontecendo uma no dia seguinte, outra no dia seguinte, são justamente esses clientes que a gente está conseguindo estar falando com ele, principalmente nesses horários. Não deixar o cliente, às vezes, esperar ele decidir para que ele possa te dar uma resposta. A gente tem que ir para cima, tirar as objeções dos clientes. E como você falou nos treinamentos, teve cliente agora essa semana que eu tive que fazer todo aquele rebuliço, pegar foto de outra associação, pegar a comparação com a nossa para o cara poder decidir, entendeu? E é um dos horários fundamental assim que eu daria para nossos parceiros aí que estão e que tem esses clientes, que é um horário fundamental que a gente possa estar falando com eles, entendeu? Eu sempre pedir qual o melhor horário que eu posso estar ali retornando. Pode ser final do expediente. O cliente te dá um ok, ó, no horário, fale com o cliente. Eu fechei 2 vendas aí com 2 clientes, porque no horário ele disse, poxa, rapaz, de 2 seguradoras que eu estava esperando o retorno, tá com 2 dias, nunca me deram resultado. Vou fechar contigo logo, porque o Olha aí. resultado vale a pena, viu? E olha que interessante. Obrigado, Aldinei, pelo compartilhamento aí. Olha que interessante. O que ele falou? Ele tem uma meta diária. É o que a gente está falando aqui. Aí tu fala assim, será que o Aldinei está tendo sorte? Não, cara. De 6h30 a 8h30 da noite, todo dia, ele tem como objetivo dele falar com 15 clientes. 15 clientes. Negociar, conversar, chegar. E aí a pessoa decide, ele tem venda para ser feita no dia seguinte. Não, vamos logo agendar o dia seguinte. Onde é que vai ser? Então ele já começa o dia seguinte com um direcionamento, com um fechamento para fazer uma visita, alguma coisa assim. E o dia dele vai se completando. Então, assim, ó, olha só, vai anotando isso aí para tu colocar em prática, tá? Então, olha aqui, outra coisa, você fechar uma frota. Cara, é muito bom fechar uma frota. Cara, frota é muito top. Quem nunca fechou uma frota, eu desejo para você que você feche uma frota, porque é muito gostoso você conquistar uma frotinha, viu? Frotinha a partir de 3 carros já tá lindo, já começa. Imagina como é que é. Tá vindo aí, tá vindo. Pois é, cara. Rapaz, quando começa a vir, meu amigo, aí pronto. E aí você é cliente, é frota, é tudo, a coisa ela toma uma proporção que acelera. Então, assim, ó, eu preciso que você pense nesse momento, em qual momento você está vivendo. Você está no momento de início total, ou eu preciso fazer ação, eu preciso organizar o meu dia, eu preciso. Ou você está no momento de consolidar parcerias, de fortalecer equipe. O que você precisa fazer nesse momento? Qual o momento que você está vivendo? Erivaldo, eu não tenho nada, eu estou zerado, eu estou aqui sozinho, eu estou começando. Beleza, então começa por você. Aprende a fazer as 10 placas. Depois começa a recrutar pessoas para vir trabalhar junto contigo na tua equipe e ensinar essas pessoas como deve ser feito, tá? Como você se dinamizar. Olha só, eu convidei várias pessoas que às vezes ao longo da semana ficam me chamando, querendo tirar dúvidas e não sei o quê. E chega agora, eu preparo um treinamento, aí a pessoa não participa. Ao longo da semana, quando ela me procurar pedir ajuda, eu vai ser uma das últimas pessoas que eu vou responder no WhatsApp. Simples assim, sabe por quê? Porque eu me dedico a quem eu vejo que realmente está se engajando. Eu trabalho na minha vida com uma lei chamada Lei de Pareto, 80-20. Eu concentro 80% do meu tempo nos 20% que querem produzir mais ainda. E eu dedico só 20% do meu tempo para os 80% que quer fazer aqui e acolá. Desse jeito, tá? Simples assim. Então aqui, ó, para a gente estar finalizando, eu quero contar para vocês uma história que é uma história de um irmão, 2 irmãos
gêmeos, João e Pedro. E eles nasceram de uma família muito simples, muito humilde, porém o pai sempre foi viciado em bebida, em uso de coisas indevidas. E aí ele era uma pessoa que nunca conseguia parar no emprego, sempre tinha dificuldades financeiras, batia na mãe, espancava a mãe, espancava os filhos, espancava o João e o Pedro. E um certo dia, o João e o Pedro apanharam muito e o pai chegou, mais uma vez, destruído, sem perspectivas, naquele ambiente péssimo em casa, e os dois decidiram fugir. Só que cada um foi para um lado da cidade. E aí nunca mais se viram. E um certo dia, o João, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida, um empresário, uma pessoa que era muito benquista na população, e ele foi dar uma palestra numa escola. E aí, naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, tinha um Pedro. Quem era o Pedro? O Pedro, ele era uma pessoa alcoólatra, também não conseguia parar emprego nenhum, tinha as mesmas dificuldades do pai, os mesmos problemas e desafios que o pai passava, o Pedro passava. E aí, voltando para a escola, onde o João estava dando uma palestra, eles perguntaram para ele: João, o que você considera que foi determinante para tu ter uma vida próspera? E o João respondeu para aqueles alunos: olha, o que me motivava, o que me motiva até hoje, até a vida que eu tenho, foi a história da minha família, o exemplo que eu tinha em casa. Eu tinha um péssimo exemplo em casa. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, nunca parava em emprego, passava muitas dificuldades. E um dia, eu e meu irmão, a gente saiu de casa e eu coloquei na minha mente a decisão que eu não queria aquilo para minha vida, que eu ia viver exatamente o oposto que eu vivia na casa dos meus pais. E eu acredito que daquele dia eu nunca mais olhei também o meu irmão. A gente se separou e eu acredito que ele deve viver tão bem quanto eu. Só que o Pedro vivia a mesma situação do pai. Então, qual é a moral da história aqui que eu quero contar para vocês? O teu passado, ele não determina o teu futuro. Não interessa as dificuldades que você viveu ou as dificuldades que você possa estar passando nesse momento na tua vida. São tuas decisões que vão determinar que tipo de resultado você vai ter. O João e o Pedro, eles tiveram a mesma possibilidade de escolha. Só que o João decidiu usar aquela dificuldade como alavanca. O Pedro usou como muleta. Ah, meu pai era assim, então eu sou assim, então a vida é assim mesmo. É aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Então, a síndrome de Gabriela, tá? Então, você, cara, você pode decidir ter a vida que você quiser. Você não nasceu preso a justamente ninguém. Você é filho do Criador e pode realmente prosperar, atingir. Então, o segredo do sucesso, ele está no comportamento. 10% é o que acontece na tua vida. 90% é como tu reage. Então, cara, você pode decidir nesse momento reagir diferente e fazer desse ano um ano realmente de muita prosperidade. Só depende de você, tá? Então, só depende de você, galera, para vocês realmente fazerem, né? Entrar em ação, colocar no papel. Não espere ninguém, que ninguém aqui vai fazer por ti. Não espere que ninguém vá pegar na sua mãozinha, vai desenhar suas metas. Cara, você sabe melhor do que qualquer pessoa aqui o balanço do barco. O balanço do barco da sua vida. Então, você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir qual o caminho. A PVS, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que você pode usar esse instrumento a teu favor
para atingir os resultados que você almeja. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês e desejar realmente que você, no ano de 2023, atinja todas as metas, o segredo está em cada um de vocês. Cada um aqui decidindo, você pode chegar no final do ano sendo um regional, se quiser. É uma decisão, uma escolha e um preço a ser pago. Ir para cima e fazer, botar no 12, como alguns falam aqui, né? Tá? Então, eu queria fazer o seguinte, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, ou dar algum depoimento, se o que eu falei aqui fez muito sentido para ti? Então, eu passo a palavra aí se alguém gostaria de falar alguma coisa. Assumir um compromisso publicamente. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Passa a bola para vocês. E aí? Não vou forçar ninguém. Deixo à vontade. Eu posso fazer um comentário aqui? Pode. No início aí do treinamento aí, da palestra que você começou a desempenhar aqui, você falou algo aí que é interessante. Hoje mesmo eu tive aqui uma conversa aqui até com minha esposa, né? Isso aqui é uma coisa familiar que eu estou compartilhando com vocês. E ela, tanto ela como minha mãe falou assim, inglês, parece que o ano não começou para você ainda, entendeu? E aí eu disse para elas assim, eu disse, realmente, eu estou me sentindo que o ano não começou ainda, né? E eu sou um cara bem elétrico, bem ativo em tudo, né? E às vezes a gente precisa de uma palavra amigo, de algo, de um norte, para a gente poder fazer o giro da chave, né? E você falou as palavras-chave assim que às vezes fica adormecida dentro da gente, né? A gente ouve aqui você falando, Erivaldo, eu acompanho o grupo aqui da PVS, eu vejo o desempenho de todo mundo, né? Eu estou correndo atrás também de buscar os meus resultados, mas é como você mesmo fala, né? Tudo depende da gente. Você fala uma coisa para mim que eu tenho usado muito essa frase, né? O feito é melhor do que o não feito, né? Sim. Eu sei que eu tô pecando da seguinte maneira, porque eu não estou aproveitando o meu tempo com a PVS como deveria, né? E esses últimos 7 dias, quando passou essa virada de ano, eu tenho lido muito regulamento, eu tenho buscado muito, é como se tivesse uma vozinha na cabeça falando assim, vai que é aqui, vai que é aqui, que há muito tempo eu não ouvia essa voz, sabe? Questão de funcionar para frente. É tanto que esses dias eu até comentei com você, né, que estou me programando para ir para Balsas, porque o campo de mercado lá é maior. Eu estou usando hoje aqui Alto Parnaíba como um laboratório para me aprender e tirar minhas dúvidas com você, mas o meu objetivo é ir para lá nos próximos 15 dias, né, para mim botar a PVS lá em Balsas, entendeu? E entrar com força total, né? Mas a gente ainda dá até uns gatilhos para se desarmar, né? Ultimamente a gente tem certos medos, né? E o medo é inimigo de tudo, né? Sim. Eu já passei por umas experiências não muito agradáveis na minha vida que hoje estão me bloqueando. É por isso que eu recebi essa cobrança tanto da minha esposa hoje como da minha mãe. Parece que você está com medo, parece que você tá travado, né? E é como você falou aqui, né? Às vezes a gente fica sem faltar girar a chave. E eu quero Por isso, por eu isso, quero agradecer você aí por essa oportunidade aqui. Tudo que você falou aqui hoje foi assim um divisor de água assim pelo momento que eu estou vivendo, né? E vale a pena a gente assistir. Eu quero dizer para vocês que estão aí, vale a pena a gente acompanhar o Erivaldo aqui. Isso aí é uma coisa que motiva a gente, desperta. E é como você falou, temos que criar rotina. E eu estou elaborando as minhas rotinas para eu poder voltar ativo, entendeu? isso. E é muito difícil. Eu digo para cada um de vocês, não para, cara, porque se parar é pior. Se parar, se você ficar numa zona de conforto que ela pode estar bom para o seu corpo, mas não está bom para o seu espírito, não está bom para a sua alma, não está bom para os seus sonhos, entendeu? E ela não produz. E
eu tenho vivido uma zona de conforto aqui que eu sei que não é minha zona de conforto, né? E eu estou tentando sair dela agora, né? É por isso que, como eu disse para o pessoal, o ano ainda não começou, mas eu estou me organizando a minha rotina para começar o ano, né? E você vê, Gleison, que... Obrigado por compartilhar, tá, meu irmão? Eu sei que às vezes é difícil o cara compartilhar situações pessoais, mas assim, de conforto não tem nada. O que falta para ti, e eu vou usar o teu exemplo, que acontece com muita gente também. O que tu tá vivendo não é só você que vive. A maioria vive. Ó, 95% das pessoas vivem o que você está vivendo. Tipo assim, o ano não começou. Por que o ano não começou? Porque tu não tem, claro, uma meta. O fato de tu não ter a meta clara, tu tá empurrando. Amanhã eu vejo como é que vai ser. Amanhã vai não sei o quê. E o tempo tá passando. E muita gente só vai acordar depois do carnaval. E já foi 2 meses e as contas tá lá em cima, aí vem PVA comendo, vem IPTU comendo, vem materiais comendo, aí ele meteu no cartão de crédito a bola de neve. E aí volta um detalhe, né? O trem foi tão assim, meio chocante, porque eu sou um cara que eu levanto todo dia 5 horas. E esses dias eu tô levantando tarde. Então, tanto minha esposa como minha mãe tá perguntando: você tá bem? Você não é esse dia dormindo, você tá bem? Eu digo: não, eu tô bem. Não, porque eu ligo para você 5 horas, você parece que tá aí dormindo ainda, e você vem me dar notícia 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Pois é. Agora, olha como é importante participar dos treinamentos e você ter a clareza. Porque assim, ó, agora tu tá tendo a clareza. Agora tu precisa fazer o quê? Virar essa chave. Virar a E não é chave. segunda-feira. Isso tem que Não, é começar agora. hoje, começar amanhã. Agora. Estabelece, então, cada um aqui, que ainda não tem suas metas, estabeleça suas metas. Cara, quanto que tu merece ganhar de adesão todo mês? Então, começa a focar na primeiro objetivo. Cara, aprender a vender mais de 10 placas mês. Esse tem que ser o primeiro objetivo. Ribamar, tu quer vender menos de 10 ainda, Ribamar? Não, ele disse que não. Ribamar teve experiência, recebeu o primeiro recorrente agora. Eita, feliz da vida, hein? Primeiro recorrente dele, 500 e poucos reais, pô. 500 e poucos reais. Imagina se ele continuar vendendo 10, 15 placas. Eu estava mostrando para ele, ó. Se ele continuar vendendo 10, 15, ele sozinho, sem equipe, ele aumenta em torno de 200 reais no mínimo por mês no recorrente dele. Então, se ele ganhou 560 agora, no outro mês ele pode ir para 700. No outro mês ele pode ir para 900. No outro para 1.100. E ele pode, em 12 meses, fechar o ano ganhando de recorrente 2.500, fora os 3, 4, 5 mil que ele vai botando no bolso todo mês na adesão. Então, imagina, se ele fizer isso que eu estou falando aqui, olha só que interessante. Se ele botar 3.500 por mês de adesão, vezes 12 meses, nós estamos falando de 42 mil de ganhos no ano. Mas o recorrente, se ele estiver ganhando uma média de 1.500 até o final do ano de recorrente, vezes 12, mais 18 mil, mais 42. Então, olha só, o Ribamar pode finalizar o 2023 com 60 mil reais de ganhos na PVS. Então, imagina, 60 mil de ganhos. E isso pode ser mais. Se ele fizer, botar 2 consultores, para cada um ensinar a fazer 5, outro ensinar a vender 10. Se ele melhorar as vendas dele para 20, 30 placas, ele pode terminar o ano ganhando muito mais. Então, assim, cara, esse negócio é maluco. Agora, sim, A PVS é uma máquina de fazer dinheiro. Cara. Agora, vocês têm que ser maluco por vocês e buscar evoluir a cada dia. Tá? Então, gente, parabéns aí, Gleice, por compartilhar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Existe um delayzinho quando eu pergunto? Então é isso. Então, galera, desejo a todos aí muito sucesso. Hoje é dia 7 de janeiro, vamos, que já faltam 358 dias para o final do ano.
São 358 oportunidades de fazer a diferença e vender mais todo dia. Então, vamos, que o ano está só começando. Beleza? Deus abençoe vocês. Faz um, meu amigo. E Fazer vem a se foto embora. aí. Vamos fazer uma foto aqui. Rapaziada. Registrar aí. Deixa eu fazer a foto aí, bora. Liga quem tá sem câmera aí, tá todo. Fernando, liga, sai dessa rede aí, Fernando. Liga essa câmera aí, Xavier. Olha lá. Bora, Fernando. Bora, Show. galera. Libera a câmera aí, ó. Aí, ó. Tava na cozinha mordendo, né? Aí, ó. Faz uma, galera. Aí. Tamo junto, pessoal. Boa Valeu, tarde. pessoal. Vamos pra Valeu, cima. obrigado. Abraço.